Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Eu quero pedir a sua atenção, porque nós vamos falar um pouco detalhado sobre a palavra de Deus nessa noite. E se você prestar atenção, você vai entender aquilo que o Espírito quer transmitir para você nessa noite. Se você observar tudo que vai ser falado, você vai entender perfeitamente o que Deus quer falar a você através desta palavra. Eu quero atentar você para o que está escrito aqui em Salmo 125. Primeiramente, o salmista ele vai escrever dizendo que aqueles que confiam no Senhor. E daqui a gente tira a primeira lição para a nossa vida espiritual aqui na terra. Porque o homem, ele é um ser onde ele é espírito, alma e corpo. Entendendo que nós somos espírito, alma e corpo, a gente precisa entender que as decisões que nós tomamos, que os caminhos que nós trilhamos, que aquilo que nós fazemos precisa estar em comum acordo com o espírito, com a alma e com o corpo. Esse aqui que escreveu este salmo, chamado Rei Davi, ele conhecia muito bem sobre isso que eu estou falando. Quando em uma certa feita ele escreve no Salmo 43 dizendo: por que te entristece, ó minha alma? Por que te abates dentro de mim? Espera em Deus. Ele conversava com a própria alma. Ele sabia da necessidade da alma. Ele sabia da necessidade do espírito. E ele sabia das necessidades do corpo. Mas o ser humano, quando ele está no estado natural da sua vida, às vezes ele aplica todo o seu esforço, toda a sua dedicação, simplesmente para as coisas carnais. Às vezes ele aplica tudo aquilo que ele conhece, o seu conhecimento, a sua escolaridade, o seu esforço para cuidar do que é carnal, e acaba se esquecendo daquilo que é espiritual. Porque, pastor Reginaldo, quando nós nos atentamos simplesmente para aquilo que é carnal, nós vamos ser carne, diz Romanos capítulo 8. Aquele que é carne, ele é carnal, mas aquele que é nascido do Espírito, ele é espiritual. E quando nós cuidamos apenas das coisas carnais, nós vamos avançar nessa vida. Nós vamos procurar crescer nessa vida, sim. Vamos procurar a felicidade nessa vida, sim. Mas a sua felicidade às vezes pode estar em uma mesa de um bar. A sua felicidade às vezes pode estar em um jogo de cartas. A sua felicidade às vezes pode estar em um simples relacionamento. A sua felicidade pode estar aplicada em um automóvel. A sua felicidade ela pode estar aplicada na aquisição de bens, de riqueza, de construção de riqueza. Quando você está focado simplesmente naquilo que é carnal, você vai conquistar as coisas, sim, mas vai lhe faltar alguma coisa. E o que é que lhe falta? Vai lhe faltar o espiritual, porque embora você esteja em uma mesa de bar sorrindo com os amigos, embora você esteja perdendo o seu dinheiro ou ganhando dinheiro com o jogo de cartas, embora você esteja se satisfazendo com as coisas carnais aí fora, embora você esteja se satisfazendo com as riquezas que você conquista dia após dia, ainda vai te faltar alguma coisa. E o que é que falta, Joel, dentro do ser humano? Falta o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus Cristo, ele pregando aqui nessa terra, ele disse que aquele que abrir o coração e deixar ele entrar, ele vai entrar juntamente com o Pai, com o Espírito, e vai fazer morada dentro dele. E nós precisamos
espiritualmente falando, buscar Jesus. Nós precisamos, espiritualmente falando, entregar a nossa vida, o nosso corpo, como instrumento de adoração para o Deus Todo-Poderoso. E o Deus que é Todo-Poderoso, Ele está aqui neste momento, e Ele está contemplando a cada um, e Ele olha para você, e Ele sabe que te falta alguma coisa, mas aquilo que te falta vai ser preenchido nesta noite, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus andava aqui nessa baixa terra, Ele convocou homens para andar consigo. Ele chamou 12, e para onde Ele ia, pastor Reginaldo? Aqueles 12 iam com Ele, mas de repente Jesus, Ele olha para aqueles discípulos, e Ele começa a fazer um trajeto. Ele está caminhando rumo à direção a um poço. Quando Jesus chega naquele poço, Ele olha para os discípulos e despede os discípulos. Ele fala para os discípulos irem até a cidade para comprar pão, porque naquele momento, pastor Reginaldo, Jesus queria ter um particular com aquela mulher que é chamada de mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Ele queria ter um encontro com aquela mulher, e quando Jesus despede os discípulos, aquela mulher está na beira do poço, e Jesus educadamente chega até ela e diz: mulher, dá-me de beber. E ela diz, estranhando aquela situação, estranhando aquele momento, ela olha para ele e diz assim: mas como é que tu, que é judeu, está falando comigo que sou samaritana? Porque o povo judeu, juntamente com o povo samaritano, eles não se entendiam, eles não se comunicavam, existia uma guerra política ali. Era como se fosse o que está acontecendo no nosso país hoje, divisões de direita com esquerda. E naquele momento, Jesus olhando para ela, Jesus mostrou que Ele era um ser que ia além das situações políticas e religiosas da época. Ele olha para ela e diz: se tu soubesse quem é que te pede de beber, tu me pedirias e eu te daria a água da vida. Ela não entendia quem estava falando com ela, mas pastor Reginaldo, aquela mulher que era pecadora e que logo após Jesus iria revelar o seu pecado, Jesus falou que ela era uma mulher de muitos homens, e que o homem que estava na vida dela também não era dela naquele momento. Jesus falando com ela, ela observou que Jesus era profeta, e ela disse: eu vejo que tu és profeta, porque tu não podes falar essas coisas vindas da carne. E naquele momento, pastor, ela não sabia, mas Jesus disse para aquela mulher: olha, mulher, vai chegar o dia, vai chegar o dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Vai chegar o dia em que não vai haver mais conflito, vai chegar o dia em que não vai haver mais guerras, vai chegar o dia em que vocês vão estar unidos e vocês vão adorar o Pai. Jesus lançou aquela profecia para aquela mulher: vai chegar o dia. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido, minha querida que está aqui neste momento, eu não sei o que se passa na tua vida, eu não sei o que tem te impedido de chegar até Jesus, mas Jesus, Ele vai até você nesta noite. Jesus, Ele vai até você neste momento, e Ele diz para você que vai chegar o dia da tua redenção, vai chegar o dia da tua salvação, porque o próprio Jesus se dispõe a ir ao teu encontro. E quando Jesus chega diante daquela mulher, ela percebeu que estava falando com um homem diferente. Ela percebeu que estava falando com um homem diferente, porque na cabeça dela não passava quem estava na frente dela naquele momento. Mas na frente daquela mulher pecadora estava Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é capaz de perdoar todo e qualquer pecado. Porque quando Jesus quer salvar alguém, Ele marca um encontro com ele. Quando Jesus quer salvar alguém, Ele marca um encontro com essa pessoa. E eu quero te dizer uma coisa: Jesus, Ele quer salvar você, e Ele marcou um encontro contigo aqui neste momento. Porque Jesus tem desejo de salvar a tua alma. Porque Jesus tem desejo de salvar a tua alma.
E o texto vai dizer que a gente precisa confiar. É confiança. Confiar, pastor. Confiar, querida igreja, significa segurança. É estar seguro. Você não vai confiar algum bem seu para uma pessoa que você não conhece. Você não vai confiar alguma coisa sua para uma pessoa que você não conhece, para alguém que você desconfia. Você precisa estar seguro. Você precisa estar seguro de que você está fazendo a decisão correta. Isso se aplica para a vida, até mesmo nos negócios. Você só vai fazer um bom negócio se você confiar naquele que está negociando com você. Você só vai fazer um bom casamento se você confiar naquela pessoa que está pedindo a sua mão. Você só vai fazer alguma escolha boa na sua vida se você confiar. E salvação, pastor, salvação, igreja, significa segurança. Porque salvar é estar seguro. Quando Jesus salva alguém, Ele está dando segurança para aquela pessoa. Qual é essa segurança, Joel? É a segurança de que quando Ele voltar, nós estaremos com Ele nas mansões celestiais eternamente.